Exemplo. Considere que todos os pontos de um plano são pintados de azul ou vermelho. Podemos provar que existem pelo menos 2 pontos da mesma cor que distam exatamente 10 centímetros. Vamos à solução. Nós queremos demonstrar a existência de uma propriedade. Ele diz o seguinte: todos os pontos de um plano, todos os pontos do plano são pintados de 2 cores, azul ou vermelho. Nesse caso, se você pintasse todos os pontos do plano, ou de azul ou de vermelho, com certeza dá para provar que nessa situação existem pelo menos 2 pontos da mesma cor, que distam exatamente 10 centímetros. Se você conseguisse pintar todos os pontos de um plano de azul ou vermelho, você poderia garantir que existem pelo menos 2 pontos da mesma cor, onde a distância entre eles seria exatamente 10 centímetros. Como demonstro isso? Vou imaginar que você pintou todos os pontos do plano de azul ou vermelho. Imagine 3 pontos. É um plano, eu tenho um ponto aqui, tenho outro ponto aqui e outro ponto aqui. Vamos imaginar que esses 3 pontos formam um triângulo. Um triângulo equilátero, onde essa distância aqui é igual a essa distância aqui, é igual a essa distância aqui. Ora, um triângulo equilátero, você sabe que a medida dos lados, é a mesma. Os 3 lados têm a mesma medida. Então, existe com certeza um triângulo equilátero formado por esses 3 pontos. Ora, eu quero provar que existem pelo menos 2 pontos da mesma cor. Está provado, é só você entender o seguinte. Se você considerar esses 3 pontos no plano, formando um triângulo equilátero, onde cada lado aqui desse triângulo mede 10 centímetros, cada lado aqui é equilátero e o lado vou considerar 10 centímetros. Cada lado vale 10 centímetros. Como você tem os 3 pontos que são vértices desse triângulo equilátero. Esses 3 pontos no plano representam os pombos. Então, os pontos aqui, os 3 pontos vão representar os pombos. Os pombos. Que interessante. E como são 2 cores, temos 2 cores. As cores são 2 cores. 2 cores. Essas cores são azul ou vermelho. Azul ou vermelho. Azul ou vermelho. Essas 2 cores representam, então, as casas dos pombos. As casas dos pombos. Nós temos 3 pombos, 3 pontos, e vamos colocar em 2 casas, que são as cores azul e vermelho. Como a quantidade de pombos é maior do que casa, com certeza podemos garantir que pelo menos uma das casas vai ter pelo menos 2 pombos. Isso quer dizer, pelo princípio das casas dos pombos, podemos dizer que pelo menos 2 vértices aqui, pelo menos 2 desses pontos, que são os vértices, terão a mesma cor. Logo, podemos garantir que pelo menos 2 vértices desse triângulo aqui, 2 vértices desse triângulo, ou 2 pontos desse plano, possuem a mesma cor. Possuem
a mesma cor. Espero que você tenha entendido aqui essa conclusão pelo princípio das casas dos pombos. Na realidade, o princípio é muito simples, mas esse princípio simples responde coisas difíceis. Essa propriedade seria muito difícil você verificar sem esse princípio, não é? É um princípio simples que resolve coisas sofisticadas. Isso aparece em provas de concurso. Mais tarde a gente vai fazer várias questões de provas anteriores usando isso. Vamos ver mais um exemplo. Nós temos aqui um outro exemplo, que diz que em uma gaveta há 5 meias brancas e 5 meias pretas. 5 meias brancas e 5 meias pretas. A pergunta é: quantas meias devemos retirar ao acaso para termos certeza que pelo menos de obter um par de meias da mesma cor? Ora, solução. Você vai retirar meias dessa gaveta. É claro, vai retirar e vamos imaginar que você não está vendo a cor de cada meia, né? Você não sabe qual é a cor de cada meia. Está no escuro, por exemplo. Eu quero saber quantas meias você terá que tirar para ter certeza que há pelo menos ter conseguido um par de meias da mesma cor. Quer dizer, quantas meias você tem que tirar sem ver a cor delas, né? Para ter certeza que há pelo menos 2 meias com a mesma cor. É simples. Aplicação do princípio de Dirichlet, o princípio das casas dos pombos. É só você pensar assim. Como em uma gaveta há 5 meias brancas e 5 meias pretas, isso quer dizer que você tem 2 cores. Você tem 2 cores, brancas e pretas. Ora, então essas cores que você tem, uma cor branca e a outra cor preta. Vamos imaginar que essas cores aqui representam as gavetas. Essas cores representam as gavetas. As cores são as gavetas. As cores são as gavetas. E você quer saber quantas meias você tem que retirar para obter pelo menos 2 meias com a mesma cor. Ora, as meias representam os objetos. Como são 2 gavetas, para que eu tenha pelo menos 2 objetos em pelo menos uma das gavetas, eu teria que ter 2 mais 1, eu teria que ter 3 objetos. Ou você pode pensar, eu teria que ter 3 pombos. Os objetos seriam os pombos. Eu teria que ter 3 pombos e colocar esses 3 pombos em no máximo 2 casas. Logo, eu preciso retirar 3 meias. Eu preciso retirar 3 meias para ter a certeza que 2 delas possuem a mesma cor. Para ter certeza que eu tenho um par de meias da mesma cor. Se você parar e pensar direitinho agora, você vai ver que é simples. Você só tem branca ou preta. Você vai retirando as meias. Qual é a menor quantidade de meias que você tem que tirar para ter certeza que repetiu uma cor? Pense assim, Imagina que a primeira saiu branca. Tem uma meia. A segunda saiu preta. Tem 2 meias. Uma branca e uma preta. Na hora que você vai tirar a terceira, com certeza vai ter que ser branca ou preta. Então vai repetir uma das cores. Então na terceira você obtém um par de meias da mesma cor, com certeza. Então procure pensar nessas questões, que você vai sempre precisar pensar nesses princípios aí, com o princípio das casas dos pombos ou o princípio das gavetas de Dirichlet. Bem, espero que você tenha acompanhado. Nós vamos amadurecer muito essa ideia.
porque esse tipo de questão cai com muita certeza. Em provas aí, provas de Livro Nesp, de Carlos Chagas, provas de Sesgran Rio, né? CESP, etc. Vamos ficando por aqui, uma boa sorte e bons estudos, e até a próxima aula. Obrigado, até lá.